Gente, então o assassinato da Maria Feila é um assassinato terrível. É um assassinato tão terrível que é o seguinte: lembra-se que quando ocorreu o assassinato dela, uns tempos atrás, anos atrás, esse crime ele teve uma repercussão muito grande e a pena do José Pistone foi muito dura. E olha, o último crime na Galeria de Cristal, eu tive que montar um quebra-cabeça bem grande, porque literalmente não é uma história muito fácil de se entender. E eu vou te explicar o motivo por quê. Porque vamos supor, uma história da Isabela Nardoni, uma história do Bruno, uma história da Eloá. Hoje, esses crimes no Brasil foram tão famosos quanto os que ocorreram no século XX. E olha, gente, aí então, a polícia de São Paulo teve que montar um grande quebra-cabeça, porque, vamos supor, para entender o que aconteceu, fazer uma colocação prévia. Porque, literalmente, você conhece uma viagem para a Itália, e nessa viagem acaba pintando um clima de namoro, romance. E olha, gente, o Giuseppe, ele vem para a Itália, isso, aquilo, aquilo, com a condição de vida até um pouco elevada até, porque não sei como é que funcionava muito esses negócios por classe, e acho que ele paga uma classe a mais, e a Maria acho que passa da, não sei da que classe para a classe dele. Então ocorre um namoro, e olha, detalhe ou não, o namoro entre a Maria e o Giuseppe, eles começaram no navio, e essa história também terminou no navio também. Então, as investigações naquela época foram sensacional. Talvez até uma investigação excelente, eu acho que melhor até porque, vamos supor, aquela época não tinha DNA, não tinha cena de crime. Quando a polícia foi visitar o apartamento do Giuseppe, viram que tinha acontecido um assassinato ali. Viram porque é o seguinte, lembra-se que eles vão visitar o apartamento e a polícia nota, acho que manchas de sangue, então eles decidem pegar e iniciar uma investigação, e essa investigação ela começa em São Paulo. E eu não sei muito como é que funcionava aquela época lá, por causa que eu vi num vídeo do Linha Direta. Eu acho que eles escrevem quase para um supervisor da polícia, avisando dos detalhes que o crime tinha ocorrido em São Paulo e ele tinha ido para Santos com o corpo dentro de uma mala. Isso, aquilo. Então, gente, depois dessas revelações que ocorre o crime, então todos os jornais estampam o crime de primeira. Gente, é fácil de entender e vai ser mais fácil de entender ainda, porque já para bastante tempo, lembre-se que a imprensa brasileira, quando ocorre esse tipo de assassinato, a vida inteira eles vão publicar matéria de capa. E aquela época era o jornal. Imagina se a revista Veja existisse naquela época. Eu duvido que umas partes da edição eles iriam dedicar ao crime, como aconteceu no caso da Isabela. O caso da Isabela foi muito bem comentado. E olha, gente, tanto é que eu falo isso daí, quem publicou primeiro sobre o crime na Galeria de Cristal foi a revista Veja, num histórico da própria revista Veja de impressionar. Literalmente, eu já tinha cruzado já com o crime na Galeria de Cristal. Nunca me interessei, talvez até por ser histórico, porque eu podia ter pego a matéria da revista Veja e já podia ter já publicado no canal já há muitos anos atrás. Então, gente, ocorre esse assassinato, e esse assassinato ele abala não só
São Paulo. Mas vamos ter uma novidade que abala também o Brasil e o mundo inteiro também. Gente, aquela época, século XXI, era raríssimo que fosse ocorrer assassinatos como ocorreu aí no, desculpe, século XX. Era raríssimo que fosse ocorrer assassinatos como no século XXI. Por quê? Porque no século XXI, a imprensa e as redes sociais, elas estão mais perto da notícia. Agora, no século XX, não tinha jornal. Tinha jornal, sim, mas era, vamos supor, uma que é outra informação. E, de repente, chega de uma hora para outra, todos os jornais de São Paulo destacam o assassinato em primeira mão. Ou seja, gente, aquela época, quando ocorria uma informação sobre o assassinato do José Pistone e a Maria Fê, eles davam prioridade para os acontecimentos dentro do assassinato que aconteceu. Vamos supor, se chegasse a cair o mundo, eles não estariam nem aí. Eles queriam publicar as informações sobre este assassinato. Este assassinato, para eles, vamos supor, quase que cai como se fosse uma bomba. Como se fosse, vamos supor, a época do caso da Isabela. Quando ocorreu o assassinato, foi feita uma bomba, não só para a imprensa, e não só também para os delegados também que fizeram uma força-tarefa bem grande para descobrir todas as informações do crime que envolvia o caso da Isabela Nardoni. Então é o seguinte, gente, aquela época houve uma repercussão sem precedentes. Houve uma repercussão muito grande, maior até do que o próprio caso do crime na Galeria de Cristal e o caso até do Elias Fará e do Michel Trate. Houve uma repercussão gigantesca. E olha, é bom entender aqui para vocês que naquela época o Brasil ele aceitava todos os tipos de imigrantes. Italianos, sírios, japoneses, libaneses. Então é o seguinte, americanos, eles aceitavam todo. E naquela época não era só não era só o paulistano, praticamente todas as línguas se misturavam. Se misturavam porque não tinha uma língua própria. Era o italiano, sírio, e quando ocorria esse tipo de assassinato era um auê. Um auê porque não é comum. Imagine no caso do José Pistone, que se ele fosse condenado à prisão perpétua na Itália por um crime disso daí, ele nunca mais iria sair. Ele iria ficar preso por resto da vida. Então, aí ele matou no Brasil. Escapou de uma pena bem grande, porque a pena dele na Itália, prisão perpétua pelo crime grave que ele cometeu. Pelo crime grave. Porque o Brasil... bom, gente, durante a semana eu vou explicar um monte de informação. Gente, abertura do tema dessa semana. Então, eu vou gravar um videozinho daqui a pouco, incentivando a vocês se inscrever ao máximo no canal, porque vocês vão ver informação importantíssima.